Toque, toque. Você teve que ler isso aí? Essa semana estreia Coringa 2 nos cinemas e estamos aqui nesse vídeo para relembrar a história de Coringa 1, ao mesmo tempo que a gente pega diversos easter eggs, referências e curiosidades espalhados por esse filme. Esqueci de bater o ponto. Lembrando aqui que Coringa 1 foi extremamente elogiado pela crítica e pelo público quando foi lançado. Além de bater um recorde de bilheteria de mais de $1 bilhão, mesmo sendo um filme para maiores de 18 anos. E não esqueça, vida é essa. Então não esquece de deixar o seu like, compartilhar para todo mundo e se inscrever aqui no canal para estar perfeitinho para assistir o filme de Coringa 2 que vai estrear essa semana, e também faremos um vídeo sobre o filme que vai lançar aqui no canal. Então, ó, se inscreve para não perder o vídeo. Ninguém nunca é educado. Antes do filme começar, temos uma logo da Warner Bros. Studios que foi utilizada nos anos de 1980, a época em que o filme se passa. O filme então começa com o Arthur Fleck colocando a maquiagem ali para trabalhar como um palhaço, e perceba que no espelho tem um desenho perfeito, um desenho que lembra muito a máscara do Batman. Depois que você vê, você não consegue mais desver. Não é bonito. Nessa mesma cena, temos o Arthur Fleck fazendo com os dedos a expressão do sorriso e da tristeza, sendo uma referência das máscaras do teatro. Esse filme aqui também faz algumas referências ao filme O Homem que Ri, já que o Coringa foi inspirado no filme do personagem. E aqui, neste filme, o Coringa também faz a expressão de sorrir com os seus dedos igual ao Homem que Ri. No rádio fala que está tendo uma greve dos coletores de lixo pela cidade em Nova York. É o 18º dia da greve dos lixeiros. Aonde faz uma referência, já que em 1981, lá em Nova York, também teve uma greve dos coletores de lixo, dando a entender que o filme se passa neste ano. Com 10.000 toneladas de lixo acumulando todos os dias. Perceba aqui que quando vai mostrar o take da cidade onde o Arthur Fleck trabalha, a gente consegue ver ali um pôster ali escrito Porto Rico, que é a cidade aonde o Joaquim Fênix nasceu. O Joker vai trabalhar, crianças roubam o seu cartaz e é espancado por elas em um beco. E dá pra ver quando ele está caído ali no chão que ele utiliza a mesma flor no seu traje como Coringa, igual ao traje do Coringa nos quadrinhos, que também tem essa mesma flor. É então que o Arthur Fleck vai até a sua psicóloga, e ela se chama Deborah Kane. Deborah Kane, além de existir nos quadrinhos da DC também, é uma referência ao Bob Kane, um co-criador do Batman nos quadrinhos. Agora eu quero que você perceba em alguns detalhes aqui nessa cena dele falando com a sua psiquiatra. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. A sala é exatamente nas mesmas proporções que a sala quando ele está preso no asilo Arkham. A porta e o relógio estão na mesma distância, igual no asilo Arkham. A porta também tem uma pequena janela, igual no asilo. O relógio marca 11:10, igual no asilo. A mesa fica no mesmo local aonde ele também conversa na mesa quando está preso no asilo. Isso tudo aqui pode sugerir para nós que na verdade tudo passa apenas de um delírio da cabeça do personagem do Arthur Fleck enquanto está preso dentro do asilo Arkham, sugerindo que talvez tudo o que aconteceu no filme é apenas uma alucinação da sua cabeça. Será que pode pedir pro médico aumentar a minha medicação? Porém, isso aqui é uma teoria, já que não dá pra concluir nada a partir desse filme, porque não podemos confiar no ponto de vista do Arthur Fleck, que é o ponto de vista ao qual acompanhamos a história. Arthur, você tá tomando 7 diferentes medicações. Quando Arthur Fleck entrega seu livro de piadas para assistente social, ela acaba dizendo uma frase. Só espero que minha morte faça mais sentido do que a minha vida. Mas em cima dá pra ver escrito o seguinte: uma pessoa morta na calçada com as outras passando por ela. Ele fala algo bem similar quando está no programa do Murray no final do filme. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. É então que ele volta para sua casa subindo as escadas. E perceba um detalhe, que sempre que acontece algo de ruim com Arthur Fleck na sua vida, e ele está tentando ser uma boa pessoa, ele sempre está subindo as escadas. E depois que ele quando decide ser o Coringa de fato e aceitar a sua maldade, ele então começa a descer as escadas, mostrando pra nós que é muito mais fácil você ser mal do que ser uma boa pessoa. Arthur chega no seu prédio e vemos que ele mora no apartamento J8, fazendo uma referência que esse aqui é o 8º filme
do Joker. Ele chega em casa e na TV está passando uma notícia de super ratos. Ratos esses em que a gente consegue ver em duas cenas específicas. Uma delas é enquanto ele está no telefone sendo demitido pelo seu chefe. E a outra é bem no final do filme, quando os pais do Bruce Wayne estão mortos no beco e a gente consegue ver dois ratos gigantes passando atrás do Bruce. Arthur então cuida da sua mãe, onde ela diz que ele precisa comer porque ele está muito magro. Esse sendo um detalhe onde o ator Joaquin Phoenix teve que perder 23 quilos para fazer o personagem. Olha como tá magro. É então que o Arthur liga a TV e assiste ao programa do Murray, se imaginando que está na plateia. Eu adorei ouvir o que tinha pra isso. Eu fiquei muito feliz. E aqui a gente consegue perceber que a logo utilizada no programa do Murray é a mesma fonte utilizada na animação do Batman dos anos 80. O Arthur Fleck então no dia seguinte volta a trabalhar. E no corredor a gente consegue perceber um detalhe. A gente vê um pôster escrito Amusement Mile, que é uma referência a um parque de diversão nos quadrinhos do Batman. E é então que o seu chefe no trabalho chama ele para dar uma advertência por ter sido espancado por crianças. Eu sei lá, porra, por que as pessoas fazem as coisas? Após isso, o Arthur Fleck então vai até um beco ficar chutando o lixo para extravasar a sua raiva. E ali a gente consegue perceber que lá atrás, no plano da cidade, a gente vê uma roda gigante enorme. Isso aqui pode ser uma referência aos quadrinhos do Coringa, A Piada Mortal, onde ele tortura o comissário Gordon em um parque de diversão. E perceba aqui nesse filme que toda vez que acontece algo de horrível com o Arthur Fleck, ele sobe as escadas. Quando ele é espancado pelas crianças, ele sobe as escadas. Quando leva uma advertência do trabalho, ele sobe as escadas. E depois de matar os caras que batem nele no trem, ele também sobe as escadas. É então que o Arthur Fleck entra no elevador e chega ali a sua vizinha, que é legal com ele, e conversa um pouco com ele. Detalhe que, a partir deste momento, toda a relação e qualquer cena que ele vai ter com a sua vizinha, na verdade, é tudo criado na sua própria cabeça. Nada foi real. Ei, É aí então que o Arthur Fleck vai cuidar da sua mãe e no dia seguinte vai perseguir a sua vizinha até um banco. Após isso, ele vai em direção a um clube de comédia chamado Pogos. Pogos é o nome de um assassino em série estuprador que se fantasiava de palhaço para atrair as suas vítimas. Vemos então o Arthur Fleck anotando no seu caderno e, cara, olha só e repare bem nisso. Quando ele está sendo o Arthur Fleck, sendo uma boa pessoa e tudo mais, ele sempre escreve com a mão direita. Quando ele então vai escrever qualquer coisa horrível ou fazer qualquer coisa horrível no filme, ele utiliza a mão esquerda. Tanto que todas as vezes que ele segura uma arma em suas mãos, é com a mão esquerda. A sua vizinha então o visita, dizendo que achou que ele iria roubar o banco. Achei que fosse entrar e fazer um assalto. Isso aqui, cara, me lembrou demais o filme do Cavaleiro das Trevas, aonde o Coringa literalmente assalta um banco. amanhã é um assalto. No dia seguinte, ele vai ser um palhaço em um hospital, onde quando está cantando e dançando com as crianças dentro do hospital, derruba a sua arma, fazendo ele ser demitido pelo seu chefe através do telefone. Ele pega o metrô, fica sozinho com 3 caras e então ele é espancado. E para se defender, ele acaba matando os 3 caras a sangue frio. É então que ele vai até um banheiro, dança um pouco ali, visita a sua vizinha e a beija. No dia seguinte, então, ele vai até o seu trabalho pegar as suas coisas, já que foi demitido, e ele bate o ponto pela última vez. Detalhe aqui que o relógio também marca 11h10, o mesmo horário de quando ele estava na sua psicóloga, na assistente social e também quando está no asilo Arkham preso. Esqueci de bater o ponto. Em casa, ele vê o Arthur Fleck dando uma entrevista falando sobre o assassinato dos 3 caras, se referindo ao Coringa, dizendo que ele era só um palhaço e falando que esse tipo de gente é só um palhaço. A partir desse momento, várias pessoas no filme vão acabar utilizando máscaras de palhaço justamente porque são contra o Thomas Wayne. Veremos apenas palhaços. É então que o Arthur Fleck vai até a sua psicóloga, assistente social, onde ela diz que eles vão fechar ali o consultório por causa de falta de verba. É então que o Arthur Fleck diz pra ela que ela nunca o escutou de verdade. Mas você não escuta, nunca escuta. Em seguida, ele vai fazer um show de stand-up, aonde na mente dele, ele acredita que todos bateram palmas e a sua namorada e a sua vizinha estavam lá assistindo ele. Quando na verdade, quando aparece lá no programa do Bill Murray, ele vai mostrar uma gravação, ninguém dá risada ou bate palmas quando ele fala a frase.
Após isso, ele sai em um encontro com a sua vizinha, onde é apenas uma alucinação da sua cabeça, e perceba que na rua onde eles estão dentro de uma lanchonete, o nome da rua se chama Jeremy, fazendo uma referência ao nome do Coringa na série Gotham. Ele chega em casa e vê então uma carta na qual sua mãe escreveu para o Thomas Wayne, dizendo que o Arthur Fleck é o seu filho. É então que o Arthur vai até a mansão dos Wayne e encontra o Bruce. Qual é seu nome? Sou Bruce. Ali, antes do Bruce chegar no portão para falar com Arthur Fleck, ele desce por um cano, fazendo assim uma referência ao filme do Batman dos anos 70. O Arthur e o Bruce então conversam através ali da grade do portão da mansão dos Wayne, fazendo uma referência aonde o Coringa e o Batman sempre estarão em lados opostos da justiça. É então que chega um cara falando por Arthur Fleck ir embora. Detalhe que ele está acreditado nos créditos como Alfred. É legal perceber que nessa cena o Arthur Fleck quase mata o Alfred, mas não faz isso por causa que ele acredita que ele é irmão do Bruce Wayne. Chegando em casa, ele leva sua mãe até o hospital porque ela acabou passando mal. É então que ali no hospital ele vê o Bill Murray humilhando ele na televisão. Aqui pela TV, o Arthur Fleck diz as seguintes frases: "Quando eu dizia que iria me tornar comediante, todos riram de mim. Bom, não estão rindo de mim agora, estão?" Isso aqui é uma referência a um outro comediante chamado Bob Monkhouse. Bom, ninguém tá rindo agora. É então que quando ele chega em casa, ele percebe que as pessoas estão se pintando de palhaço em uma homenagem ao que ele acabou fazendo. Então ele decide ir até o evento onde o Thomas Wayne está para confrontá-lo. E detalhe que ali o Thomas Wayne está assistindo ao filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. E é engraçado que esse filme aqui faz uma crítica ao capitalismo e o abuso dos trabalhadores, muito parecido com o que acontece aqui no filme. Um outro detalhe interessante é saber que no filme Tempos Modernos, no final do filme, Charlie Chaplin é aplaudido pelas pessoas em sua volta, igual acontece com o Coringa nesse filme também. E aí que Arthur entra escondido no teatro, confronta o Thomas Wayne no banheiro, aonde ele chama a sua mãe de louca e dá um soco na cara do Arthur Fleck. Ela é louca. É aí que no dia seguinte, a produção do programa do Murray o convida para participar do programa, e ele aceita. É aí que ele decide ir até o Hospital Arkham, fazendo uma referência ao Asilo Arkham dos quadrinhos do Batman. Ali temos uma referência ao Dr. Benjamin Stoner, um personagem dos quadrinhos que também se torna um vilão do Batman. Dr. Benjamin Stoner? Arthur rouba os documentos da sua mãe e descobre que quando ele era criança, ele era extremamente violentado, abusado e torturado. Malnutrido, com múltiplas escoriações pelo corpo. É nesse momento que ele vai até o apartamento da sua vizinha e diz que teve um péssimo dia. E é só aí que a gente descobre que toda a relação que ele teve com ela era criação da sua própria cabeça. O que você tá fazendo aqui? Ele falando que ele teve um péssimo dia e isso vai gerar o que ele vai se tornar o Coringa é praticamente o que foi tirado de A Piada Mortal, um quadrinho do Batman e do Coringa, aonde ele prova pro Batman que basta qualquer pessoa ter apenas um dia ruim para ela se tornar uma pessoa má. O dia foi péssimo. No dia seguinte, ele vai visitar a sua mãe no hospital, onde ele diz que nunca foi feliz na sua vida e que ele sempre foi uma pessoa triste. Ele pega o travesseiro e mata ele mesmo, a sua própria mãe. Depois disso, ele vai em direção à sua casa e vemos ali algumas referências na parede. Uma delas é a seguinte: um quadro no qual apareceu também em um filme bem antigo do Batman, do Michael Keaton. E na TV, o Murray acaba introduzindo um ator chamado Ethan Chase, um nome de um personagem de um filme que o diretor Todd Phillips, o diretor de Coringa, também acabou dirigindo, um filme chamado Um Parto de Viagem. Um amigo deste programa, o Sr. Ethan Chase. É então nesse momento que o Arthur Fleck decide treinar a sua entrevista com o Murray. E perceba que ele até encenou tudo ali quando desenhou numa caneca o nome do Murray. Obrigado por me receber no programa. Ele pinta o seu cabelo de verde, o seu rosto de branco e vê uma antiga foto da sua mãe, escrito: "Amo o seu sorriso, TW", dando a dizer que o Thomas Wayne quem escreveu atrás dessa carta. Mas pode muito bem ser a própria mãe do Arthur Fleck que escreveu aquilo para acreditar que foi o Thomas Wayne que escreveu para ela. A verdade é que a gente nunca vai saber qual é de fato
a verdade, pois estamos vendo aqui do ponto de vista do Arthur Fleck, que não dá pra confiar, não dá pra saber se o Thomas Wayne diz a verdade e não dá nem pra saber se sua mãe também diz a verdade. É então que antigos colegas de trabalho o visitam e o Arthur Fleck acaba matando um deles com uma tesoura. Porém, ele deixa o outro fugir, dizendo que o Gary foi a única pessoa boa com ele. Você foi o único que foi bom pra mim. É aqui então, quando ele se transforma no Coringa, aceitando completamente quem ele é, que ele acaba finalmente descendo as escadas e aceitando todo o mal que está dentro dele. A polícia o percebe e ele é atropelado por um táxi. Pois é, não é de graça. Isso porque o próprio diretor disse que esse filme fez uma referência, foi uma inspiração ao filme Taxi Driver e faz todo sentido ele ser atropelado por um taxi driver. Tanto que tem diversas referências ao filme Taxi Driver. Ambos brincam com a arma em casa. Ambos fazem o gesto de um tiro na cabeça. Ambos são obcecados por uma mulher e escrevem os seus pensamentos em um caderno. Sem falar que são fascinados por uma figura pública. E no final do filme, ambos também mudam a sua aparência. Ele despista os policiais em um trem que estava repleto de pessoas fantasiadas de palhaços, já que o Thomas Wayne chamava a população inteira de palhaços. E aí então que um dos policiais atira em um dos caras e todo mundo começa a espancar os policiais. Arthur Fleck então chega nos estúdios de gravação do Murray e ali ele pede para ser apresentado como Coringa. Me apresentar como Coringa? Fazendo uma referência assim à primeira forma de como o Murray o chamou, quando estava humilhando a cara dele no programa anterior. Olha só esse Coringa. O Arthur Fleck sobe no palco e beija uma senhora. Isso aqui não foi de graça, isso aqui é uma referência, onde o próprio Heath Ledger em uma entrevista também beija uma senhora de surpresa. E na HQ, onde o Coringa também mata o apresentador e todo o auditório, ele também beija a senhora que estava no palco. Aqui temos o Robert De Niro como um apresentador e um comediante nesse filme. E um detalhe engraçado é saber que ele fez um filme chamado O Rei da Comédia, onde queria grandemente se tornar um comediante. E aqui nesse filme ele finalmente conseguiu. Então temos a cena mais famosa desse filme, onde o Coringa mata o apresentador a sangue frio ao vivo para todo mundo assistir. O Coringa então mata o apresentador Murray, igual na HQ do Batman, The Dark Returns, e também na animação. É então que quando mostra diversas TVs mostrando o que está acontecendo na cidade e o que aconteceu ali no programa do Murray, a gente consegue ver o que de fato aconteceu com o Coringa quando ele pega a câmera e vai falar. Cara, simplesmente pula um policial em cima dele. Por causa da entrevista do Coringa no programa do Murray, várias pessoas saem na rua quebrando e destruindo tudo fantasiados de palhaços. Igual ele fala no programa. Quando ele está dentro da viatura da polícia, ele acaba vendo um telão escrito Ace in the Hole, que é a mesma frase do Coringa utilizado no filme Cavaleiro das Trevas. You need an ace in the hole. Uma parada legal é que Ace, na verdade, pode acabar sendo uma referência ali a Ace Chemicals, o local onde o Coringa acabou caindo em um tanque químico e se tornando o Coringa. É aí nesse momento que vemos o Bruce Wayne e os seus pais saindo do teatro. E repare, eles estavam assistindo um filme chamado Zorro. Um detalhe interessante é saber que várias vezes aonde retrata a origem do Bruce Wayne, os seus pais estavam vendo um filme chamado Zorro. E repare que também na porta ali do cinema conseguimos ver um pôster do filme Excalibur. E também um pôster do filme Wolfen. É então que temos uma referência à origem do Batman nos quadrinhos, com um bandido matando e assassinando seus pais na frente do Bruce Wayne. O bandido no assassinato até mesmo arrebenta o colar da sua mãe, fazendo assim uma referência ao filme Batman vs Superman. É nesse momento que o Coringa se levanta após uma batida no carro da viatura da polícia, o pessoal tira ele e ele fica em pé em cima do carro, com todo mundo o aplaudindo. Aqui tem um detalhe legal que eu encontrei no canal de Canadian Led, é que ele mostra que em diversos momentos no filme tem uma contagem regressiva até o Coringa se transformar no Coringa de verdade. No começo do filme tem o relógio 11:10. Na estação do metrô, conseguimos ver o número 9. 8 quando bate na porta do apartamento da sua vizinha. 7 quando rouba os arquivos da sua mãe. 6 momentos antes dos detetives entrarem no trem. 5 dentro do metrô. 4 quando o Arthur Fleck encontra o Murray pela primeira vez. 3 no topo da câmera dentro dos estúdios enquanto está gravando o programa. O número 2 no canal de notícias mostrando após o assassinato do Murray. Vemos Bruce Wayne em pé, sozinho, ao lado dos corpos mortos dos seus pais.
E Coringa pensando em uma piada em que a psiquiatra não iria entender. E certamente essa piada seria matá-la ali mesmo, já que ele sai da sala com os seus pés repletos de sangue. E o filme termina escrito O Fim, com a mesma grafia que termina o filme Cidadão Kane, utilizando o fim idêntico. Esse aqui foram todos os detalhes, referências e easter eggs espalhados no filme do Coringa. Se você tem alguma teoria, algum detalhe, alguma referência nesse filme que eu não falei aqui nesse vídeo, fala aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e... tchic-tchic.